Olá, galera! Estou mais aqui para mais uma aula de filosofia. Eu sou o professor Hélio e estou aqui nesse momento junto com o Rosimar do estúdio, e a equipe dele e os professores presenciais. Um grande abraço para vocês. Aí as escolas de Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, né? Lá em Espigão conheci a professora Suzana, terceiro ano. Grande abraço para vocês, estudantes. E das outras escolas, né? Sertanista, etc. Meu grande abraço, meu coração já é de vocês, ok? E todas as escolas do estado de Rondônia que se enquadram, né, estão no nosso contexto da mediação tecnológica. Grande abraço e é com muita alegria que estamos aqui. Já me sinto existencial aqui, olha só. Estamos adentrando na nossa aula de existencialismo, né? Anteriormente nós falamos sobre, no contexto geral, a relação existencial da pessoa nesse mundo, as decisões, a liberdade. Agora eu trouxe três carinhas que fazem parte desse contexto, desse corrente filosófica do existencialismo, ao qual nós vamos saber um pouco, né? Algo breve da vida deles e o que eles têm de interessante para a gente trazer para a nossa vida. O importante é isso, é uma filosofia aplicada. Vamos lá para a nossa aula, Lei. O pensamento existencialista de Arthur Schopenhauer, Kierkegaard e Friedrich Nietzsche. Schopenhauer é a crise da existência, ó. Cada um vai ter um tópico, tá? Kierkegaard, a razão e fé, e Nietzsche, o critério da vida. Então, três tópicos que incorporam esses três carinhas sobre o existencialismo. Aí eu trouxe uma imagem ilustrativa apenas dele, tá? Schopenhauer, o cabelo bem para cima, o Nietzsche configura o seu bigodão, né? E o Kierkegaard, alguém mais jovem. Então tá aí, gente, sempre o eu nesse mundo configurando. A crise da razão. As primeiras fissuras da crise da razão surgiram com o ceticismo, tá, de Hume. Isso que nós vimos lá no segundo ano. Lá no século XVIII, tornaram-se mais agudas com o criticismo. Nós vimos também lá em Kant, tá? Segundo ano. Olha só como as aulas vão ligando umas às outras, né? Aí, a partir lá do século XIX, Marx, Nietzsche, Freud, né, introduziram elementos de desconfiança na capacidade humana de conhecer a realidade objetiva e de ter acesso transparente a si mesmo. Olha só, como é que pode, né? Estava tudo certo, nós falamos lá do existencialismo, né, da questão da razão humana. Só que aí veio esses carinhas e colocou dúvida. Olha a filosofia, a riqueza. Ela não é nada pronto, tá? Na filosofia. Não tem respostas, às vezes, prontas. Muitas das perguntas até não tem respostas. Mas façamos uma análise. Vamos refletir. Inclusive, vocês podem sentar aí ao redor na sala de aula e, às vezes, fazer um debate de algum tema interessante. Olha que legal. Isso é filosofia, prática, tá? Então, vocês vão nessa perspectiva. Não tem nada, os caras colocaram em dúvida e surgiu uma nova reflexão sobre isso. Vamos lá voltar, olha aí, para a nossa aulinha. A crença de que a razão seria capaz de alcançar a verdade e de que a ciência, por meio da tecnologia, nos tornaria mestres e senhores da natureza, manifesta-se, né, o movimento romântico, que irrompe o quê? Lá no século XIX. Então, como eu falei na aula anterior, pelo fato, né, eles trouxeram a questão da razão para o meio, mas ela não deu, né, não supriu toda a carência humana. O romantismo foi um movimento estético e cultural que revolucionou, né, a sociedade nos séculos XVIII, XIX, deixando para trás valores clássicos, inaugurando a modernidade nas artes. Por exemplo, Nietzsche, Arthur Schopenhauer e Kierkegaard foram alguns dos que submeteram à prova os alicerces da razão. Então, assim, eles voltaram a questionar, olha, o racionalismo tem essa situação aqui, essa e agora. Vamos fazer essa... Então, o Soren, né,
Frederic e Arthur. Eles são conhecidos pelo seu segundo nome, tá? Schopenhauer e a crise da existência. Uma imagem ilustrativa dele. Ele nasceu na cidade prussiana de Danzig, na atual Gdańsk, né, na Polônia, no século XVII e morreu no século XIX. Ou século XVIII, quer dizer. Morreu no século XIX. Prússia, né, antigo estado da Confederação da Alemanha do Norte. As suas obras, é o que ele escreveu, tá? O Mundo como Vontade e Representação, Metafísica do Belo, muito interessante isso aqui, ó. Aforismo para a Sabedoria de Vida e tem outras. Schopenhauer, ele foi um crítico severo do racionalismo de Hegel. Ele criticou bem esse racionalismo de Hegel. Por exemplo, para Hegel, a razão era o fundamento do universo, lá no início do racionalismo. E a história, para Hegel, apesar de ter percalços, levaria o homem, inevitavelmente, ao progresso, portanto, à felicidade. Hegel, tá? Nós vimos anteriormente. Lá no segundo ano. E Schopenhauer vai dizer, ó, o cosmos não se fundamenta na razão, que é a história, no caso o mundo, mas em uma força despropositada e irracional, ó, que ele chamava de quê? De vontade. Então tá aí, gente. Olha só a crítica que ele faz ao racionalismo. Então não se coloca a história, né, os fatos, né, nessa perspectiva na razão humana, mas na vontade. A razão é como se fosse segundo, suponha-se, né, no pensamento de Schopenhauer, que a razão humana é um fato, né, uma reflexão daquilo que eu vou fazer, que é pela vontade. Eles falam, é minha vontade que você faça isso. Então, a razão humana, ela reflete, ela dá os sinais, mas a vontade... Olha só o que o Schopenhauer, vamos ver de novo? O que ele vai dizer sobre a vontade. Ó. Uma força despropositada, ó, irracional, que é a vontade, segundo Schopenhauer. Então. Mas o que é a vontade, segundo ele? Ó, a vontade está aqui, né? É um mero ímpeto cego, né? Algo, às vezes, que não promove a ordenação, o equilíbrio nem a plenitude. Às vezes a pessoa faz algo, né? Não reconhece a existência humana como algo especial no universo, a vontade, ó. Ela simplesmente passando por todas as coisas, inclusive a vida humana. Ele coloca como violenta, às vezes. É minha vontade que se faça isso. Por viver em um universo onde a vontade é a força maior, ele vai dizer, o Schopenhauer, ele explica que a existência do sofrimento humano. Nessa perspectiva, às vezes, cara, imagina, eu vou dar um exemplo bem interessante para entender, olha só. Você tem um dinheirinho lá no bolso, aí foi no shopping ou no mercado, alguma situação. Aí você saiu para comprar um item, por exemplo, a camiseta. Só que lá você visualizou um tênis ou uma bicicleta, um exemplo, tá? Schopenhauer vai dizer que essa é a tua vontade, olha só, você olhou de novo o tênis e olhou de novo a bicicleta. Você tem o dinheiro ali, mas você queria comprar a camiseta. Se você não tiver uma determinação própria, o que vai acontecer? A sua vontade daquele momento, impetuosa às vezes, por isso que é violento. E assim aconteceu e eu comprei. Aí você comprou a bicicleta ou comprou o tênis e a camiseta que estava precisando. Exemplos que eu estou trazendo. Outra situação, entrou numa lojinha, estou trazendo no âmbito do capitalismo, né, nessa perspectiva. Uma lojinha entrou, aí tem inúmeras coisas, né, às vezes de utilidades. Aí você viu um itemzinho lá que, olha, nem analisou, não. Que lá não vai servir. Vai servir para quê para mim?
Mas a sua vontade, eu quero comprar, só para ter. Então é nessa perspectiva que o Schopenhauer está colocando que a vontade, quando ela te domina, difícil de segurar, de equilibrar-se. Outra situação, às vezes, na minha vontade própria, eu posso prejudicar alguém. Eu trouxe um exemplo lá do capital, compra, etc. Consumismo. E que entra a questão de outras pessoas. Olha só. Ah, me deu vontade de fazer isso. E eu vou fazer, se for algo errado. Então, às vezes ele fala que é por causa da violência, a vontade em si, ela te domina, é impetuosa. Nessa perspectiva. Aí alguns já é mais brando, outros te convencem a ter a vontade. Ah, tenho vontade disso, mas vamos lá, vai ser legal, então bora. Vamos lá, continuando aí para entender. Trouxe alguns exemplos, tá? Vamos lá. O filósofo enxergava com profunda desconfiança qualquer desvaneio e ideologia, religiosa ou laica, que pregasse a felicidade, igualdade e fraternidade absoluta. Sabe por quê, gente? Lá, lembra da Revolução Francesa lá? Lá no Renascimento, no Iluminismo, o que era eles pregar? Felicidade, igualdade e fraternidade, né? Para as pessoas, por causa da razão. Então, o filósofo Kierkegaard, o Schopenhauer já desconfia, tá? Então, assim, para Schopenhauer não há felicidade plena. Que, ó, todo mundo triste, só você alegre. Mas também não há tristeza plena. Ó, que legal, né? Então, se eu estou triste, em alguns momentos estarei feliz. O que falta realmente é a plenitude. A plenitude, ela não faz parte da condição humana. E agora complicou, hein? Então, Schopenhauer vai dizer, olha, não existe uma felicidade plena. E agora? Eu quero ser feliz a todo instante. Mas ele diz, mas não se preocupa não. Não existe a tristeza plena também. Olha que interessante. Então, assim, tem um meio termo, certo? O que existe aí é a felicidade, é a plenitude. O que é a plenitude? Vamos nessa perspectiva tentar entender. Então, raciocina bem. Vamos usar para o texto, Alei? Essa aqui é um E. E a plenitude não faz parte da condição humana, tá? E aí agora, para ele vai dizer que o que falta realmente é a plenitude. Só que essa plenitude, ela não faz parte da condição humana. Então, ela não está em mim, não está em você, etc. A filosofia de Schopenhauer afirma que a sabedoria está em compreender a transitoriedade e a fatalidade dos acontecimentos. Transitoriedade, todas as coisas sejam boas ou ruins e terão fim. Então é transitório, não tem quando você está numa situação triste, alguém, vai passar, é uma fase. E fatalidade, não há uma distribuição equilibrada dos acontecimentos, assim como não há explicação racional para os fatos da vida. É uma fatalidade, tá? Um acidente, etc. Aceitar tudo o que acontece é a única sabedoria possível. Olha aqui. Então, de certa forma, na minha forma de ver, o pensamento de Schopenhauer é pessimista, tá? Temos que ter uma capacidade. Vamos aceitar tudo. Olha só, uma aceitação, né? E os questionamentos que a filosofia nos ensina? São coisas que não têm resposta. Vamos lá. Cada um vai dizer algo, aquilo que pensa, tá? O que age. Continuando, olha aí. Uma filosofia do pessimismo. Olha aqui, eu acertei. Para muitos, a filosofia de Schopenhauer incorre em um inevitável pessimismo metafísico, que vai além, tá? Meta é além. No que diz respeito ao indivíduo, este pode desfrutar de momentos de extremo prazer proporcionados pela arte. Então tá aqui, muitos, às vezes, para evitar um pouco do pessimismo, a produção, ele recomenda, né? Por meio da intuição artística, ele pode desvelar verdades, porque a experiência estética é capaz de atingir o ser das coisas, e não apenas do seu aparecer. Nós vimos lá no segundo ano, filosofia estética.
e o componente curricular de artes também. Nessa perspectiva, tá? Então o Schopenhauer coloca, ó, gente, esse aí, ó, é o pensamento de Arthur Schopenhauer, porém de maneira breve, tá? Vocês estão, ó, a liberdade do existencialismo, vocês têm essa liberdade, tá? De ir além, não ficar só nessa aula. Compreender mais, ó, eu quero entender mais o que Schopenhauer quer dizer com a questão da vontade. O que é a plenitude? Então é nessa perspectiva, vocês podem ter essa liberdade para isso, ok? Nesse ponto, sim. Vamos lá, continuando. Vamos voltar para um outro carinha que eu trouxe no início, ó. Soren Kierkegaard. Sobre a razão e fé, gente. Ele nasceu na Dinamarca, ó, século XIX, mesmo século também. Foi um importante filósofo, teólogo, ó, ele já era religioso, né? Poeta, ó, crítico social e autor religioso. É um dos precursores do existencialismo, aquele que trouxe, né? Carregou para frente. Ele, atual, é considerado o pai do existencialismo. A gente coloca aqui, mas entre aspas. As suas obras é o que ele escreveu, tá? Temor e Tremor, é muito interessante. Conceito de Angústia, Migalhas Filosóficas. Então, vocês podem pesquisar essas obras, caso interessam a estudar sobre esses temas. Muito interessante saber, tá? Para Kierkegaard, as principais preocupações da filosofia devem ser o particular, o sujeito, a subjetividade, a vida concreta e cotidiana, no meu dia a dia. Então, a imagem, né, configurando a pessoa pensando, analisando sobre o si mesmo. A verdade está na subjetividade. Olha que interessante ele falar. Está no eu, no caso, ó, no sujeito. A verdade, além disso, aquilo que realmente importa para compreender a vida do homem, está na sua existência particular. Em outras palavras, na subjetividade. E a única verdade realmente essencial é aquela que é assumida como tal sujeito. Gente, isso aí causou uma grande preocupação, olha só. Causou-se uma grande preocupação. O que ele vai dizer? Ó, o sujeito, o eu, nesse mundo subjetivo. A verdade está em mim. Aí vem o outro eu, o outro próximo. A verdade está nele. Aí vem vocês aí na sala de aula. A verdade está em cada um. João, Maria, Fátima e etc. Então, a verdade está em cada um de vocês. E aí? Qual é a verdade? Se cada um tem a sua verdade. Olha só o problemão, né? O que já vai dizer. Só que vamos compreender mais além. Vamos lá, olha aí. Focando suas atenções para a existência subjetiva, ele vai dizer, ele nota que a condição humana fundamental do homem está no fato dele ter de fazer escolhas. Então tá aí, mas a questão subjetiva. Toda escolha terá de trabalhar diante de possibilidades. Então tá aí, gente. Inúmeros, tá? Ó, por isso que eu falei, vocês têm que construir um caminho para quando chegar lá na avaliação do Enem ou depois, pós-Enem, a sua escolha naquilo que você pretende para o seu futuro. Ou para quem não optou pelo Enem, né? Mas você tem que escolher o seu futuro. Esse é o momento. Você está saindo, daqui a pouco faz 18 anos, a responsabilidade vem, olha só. Cria-se, né, você na sua vida sentidos, tem que ter, porque os sentidos também você criando, virão sonhos, e os sonhos virão ações, ó, bem legal, né? E depois realizações, isso que é muito maravilhoso. Então, assim, nota-se as decisões propriamente ditas de cada um, né, que ele vai dizer. Voltando lá, olha aí.
que eu quero para minha vida? Né? Olha só, gente. Uma pergunta bem interessante. O que você quer para a sua vida? Direito. Eu trouxe até aqui algumas ideias, tá? Não tô... Direito, medicina, engenharia, física, matemática, filosofia, jogador de futebol, modelo, artista, músico. E aí, ó, eu não inseri, mas vocês podem escrever aí, ó. Escreve nesse e-mail. Pessoal, eu quero cuidar aqui da fazenda, ser agricultor, quero ser um engenheiro agrônomo, eu quero ser um empreendedor, tá? Eu não quero seguir uma carreira lá na faculdade. Então, nada impede você fazer isso. É uma decisão de cada um. Isso é legal, imagina assim, o que é que eu vou ser útil aqui na minha comunidade? Como ser útil nesse meio? Então, as decisões são suas, tá bom? Mas em um momento vocês vão parar, sentar e tomar essas decisões, ok? Vamos lá? Isso não só, né? Eu não estou dizendo só em carreira de estudo, não, intelectual, não, gente, é para tudo. Família, relacionamento, etc. Para Kierkegaard, não há critérios racionais para se decidir. Então tá aí, ele diz, ó. As possibilidades aparecem como dados impessoais e desprovidas de qualquer sinal que permita um domínio de indicação de qual caminho seguir. Então, ele já diz, ó, não depende da racionalidade, não, eu decidi algo. Então, vai depender de tudo aquilo que está posto aí na minha frente. Não vai depender, né, daqui. As possibilidades, às vezes. Sabe por quê? Nesse certo ponto ele tem razão. Sabe por quê? Você quer algo, né? Tá aqui, o que eu quero. O que você quer tá aqui na sua racionalidade, certo? Porém, o que está oferecido é o que você não quer. Aqui também está o não aqui. Só que pelas questões necessárias, ó, gente, pela necessidade, eu vou optar por isso. Olha aí. Entendeu? Nesse ponto, pode-se dizer que ele suponha, tá? A análise é de vocês também. Não há compreensão racional nas escolhas. Elas não se dão por desenvolvimento natural, em que uma coisa leva a outra. Então tá aí, ele vai nesse questionamento, tá? Toda escolha é um risco. Isso é fato, tá? Um salto. Vamos dizer aqui. Às vezes eu tenho que tomar uma decisão muito rápida de mudança que irá fazer toda aquela reviravolta na minha vida. Esse salto é um absurdo, pois não encontra alicerces racionais para se basear. Aí ele coloca a ideia, tá? Então coloca essa ideia. Realmente, eu falei no meio da aula, no início, que as decisões mais importantes são as mais difíceis, realmente. Tomar uma decisão sem saber o que ela causará na sua vida é muito complicado, tá? Nessa perspectiva. Aí eu suponho, tá? Imagina-se, hipoteticamente, colocar essa ideia, né? Esse exemplo aí, nesse pensamento de Kierkegaard. Então é nessa perspectiva. Toda escolha é um risco, é um salto. Isso é fato, realmente. Eu vou escolher isso. Porém, às vezes, em alguns momentos, quebrando esse paradigma, esse pensamento de Kierkegaard, é um sonho, você tem um sonho de estudar, fazer esse curso, vai lá, siga em frente, né? Muito legal. Vamos lá, continuando com o pensamento dele, o que ele nos tem a dizer agora? Kierkegaard cita a história de Abraão, ó, que recebe uma ordem de Deus para sacrificar seu próprio filho, Isaac. Aqui tem, lá no Gênesis 22, você vê essa história, tá? Abraão tem as possibilidades diante de si: matar, não matar, fugir, ignorar. Quanta angústia foi causada para Abraão. Qualquer que seja a sua escolha, não será feita com absoluta certeza, porque Deus não responde, permanece em silêncio. Então tá aí, galera, olha só. Essa história, o que a gente coloca no livro dele, tá? Então tá lá no Gênesis, mais ou menos 22, o capítulo, vocês verem a história de Abraão. Deus colocou ele numa situação muito complicada, um problema muito sério.
Imagina só Deus dá a ordem para provar a sua fé de eliminar o seu filho. Nossa, complicado isso. Eu acho, sinceramente, não, talvez nem pensava nessa perspectiva. Mas Deus deixou ele angustiado, olha só. As possibilidades, a decisão que ele tomar era muito incerta, sabe por quê? Porque o que ele vai dizer? Ó, Deus ficou em silêncio para ele. Só mandou e pronto, ficou na dele. Mas ele, quanta angústia, suor frio, calafrio, e nervosismo, ansiedade, não conseguia dormir. Quantas noites eles, né? Vamos lá entender um pouco, olha aí. E a fundo, né? Essa condição que chama de angústia, tá aí, ó. Então, essa condição que Abraão passou chama-se de angústia. Vivemos no silêncio de Deus. Ele trouxe uma analogia. Em um mundo em que as garantias racionais não dão conta de explicar as mais simples ações da vida. Então, por isso que a crítica dele quanto ao racionalismo, tá? A questão da angústia deverá ser inserida no campo religioso. Então, tá aí. Isso é para amenizar, supostamente, tá? Para que se possa compreendê-la. Então tá aí, o cristianismo é de suma importância para ele. Então tá aí. Ó, nesse ponto, veja bem que lá na Idade Média, no Iluminismo, no Renascimento, tirou-se a ideia, o fundamento da questão do religioso. Claro que foi bom porque separou-se do governo, né, das questões temporais. Mas a importância aqui que a gente já está dizendo de volta, ó. A razão humana, em algum momento de angústia, não te dá soluções supostas naquele momento. Elas, imagina-se no pensamento dele que falha a razão. Aí que ele diz, ó, então isso envolve, vamos trazer para a suposta solução para o meio espiritual, para o meio religioso. Questão da fé. Imagine aquilo que aconteceu com Abraão. Pela fé, pela confiança em Deus, ele foi executar o que foi mandado, né? O que foi dito para ele. Voltando, olha aí. Kierkegaard afirma que se Jesus realmente trouxe a verdade, eu sou o caminho, a verdade e a vida, lá em João 14,6, devo tomar uma decisão com relação a isso. Se acredito que Jesus é a verdade, devo assumir apaixonadamente uma vida de acordo com essa verdade. Gente, isso aí vai quebrar as falsas crendices. O que é isso, gente? Ó, às vezes eu entro numa religião, suponha. Aí eles estão falando algo lá, eu assumo toda a minha fé ali naquele momento. Eles estão falando algo que na minha mente, no teu racional, eu creio que não seja verdadeiro. Então, gente, que ele vai dizer, ó, gente, se você adentra, né, realmente trouxe, e lê na Bíblia lá que tá, ele trouxe essa passagem, ó, Jesus é o caminho e a verdade, eu devo acreditar nisso. Questão de fé. Eu vou ficar a vida toda criando ansiedade, sem dormir, pensando racionalmente, será que é verdadeiro isso? É uma situação que ele coloca, tá bom? Vamos lá, continuando ali. Então, nessa perspectiva. Não há como eu dizer, né, cristã e continuar levando uma vida superficial. Então tá aí, gente. Ou é ou não é. Então ele te coloca na parede, tá? Ou você é ou não é. Mesquinha, burguesa, corrupta. Que sem resumo em um mero cristianismo de domingo. Ou sou cristão ou não sou. É uma analogia que eu posso trazer para todos os âmbitos da minha vida, da vida de vocês também, tá? Então, o cristianismo é uma possibilidade, olha aí. Não há critérios racionais para assumi-la. Realmente não há. É necessário decidir-se por meio de uma escolha, ó, que compreende finalmente que não há critérios. Mesmo assim, decide. Uma escolha nunca é racional, mas sempre apaixonada. Ó. Tomar essa decisão cega, apaixonada, assumindo sua fragilidade, chama-se o quê? Ó, salto da fé. Então deu um salto, né? Vamos
nessa perspectiva, saltar para as questões da fé. Então, o que a gente... Claramente que ele era cristão, né, nessa perspectiva. Então, por isso que ele aborda muito na sua área cristã. Mas isso é valoroso e importante para analisar, fazer uma reflexão afinco sobre a questão. Ao meu ver, nós somos seres biológicos, somos seres culturais, temos corpo, temos espírito, alma e, assim como alimentar-se para o corpo, temos que alimentar-se para o espírito também. Então, questão da fé. É bem interessante pensar, tá? Respeito quem não pensa assim, mas vamos dialogar. Agora eu vou trazer outro carinha. Vamos além agora na nossa aula. Olha lá. Quem é ele? Isso mesmo, gente. Ó, Friedrich Wilhelm Nietzsche. E o critério da vida, gente. Está aqui uma imagem ilustrativa dele. Ele nasceu na Prússia, Alemanha. Seu pai e seus avós eram pastores protestantes. Eles pensavam, né? Ele pensava em seguir a mesma carreira do pai dele. Influenciado por alguns filósofos e professores, Nietzsche progressivamente começa a afastar-se do cristianismo. Então, ele se afastou. Nos escritos de Nietzsche ressoa um manifesto, reivindicação de superação da condição existencial humana. Então, vamos superar isso, galera. Né? Ele tem uma obra chamada, essa aqui, essa obra dele. Assim falou Zaratustra. Nietzsche destaca a necessidade do anúncio do super-homem. Nele, Zaratustra, personagem principal, proclama a falência da civilização e a aurora de uma nova era. O homem deve superar a si mesmo, a sua potencialidade negada. Nessa perspectiva. A questão da espiritualidade, essas questões. Aí Nietzsche fala assim que, resumidamente, no pensamento dele, a meu ver, ele coloca a perspectiva da vontade é poder. Lá o Schopenhauer falou sobre a vontade, né, anteriormente. Então Nietzsche já... Questão, se eu tenho vontade, eu não posso me limitar a nenhuma questão de fazê-la, de exercê-la nessa perspectiva, ok? Vamos lá, voltar. Procurando sacudir o velho homem, né? Aqui o Nietzsche vai dizer, que vivia enclausurado no seu pessimismo e ilusão, o novo pretende ser substituto desse, tá? O superar, típico do super-homem, tanto aqui o desenho ilustrativo, entendido como um ato de abertura para o nada ou para o sagrado. Nada mais é do que a própria vontade de poder. Então tá aí. Vontade de poder. O super-homem como superação implica na dimensão do divino, tá? Que segundo Nietzsche seria um ponto na vontade de poder. Então não é a questão que ele é Deus, mas na vontade de fazer as coisas, de exercer. O divino não é uma coisa separada do homem, tá? Tampouco uma realidade fora de si. Tem quem poder de manipulação. Mas o divino e o homem se encontram no ato contínuo, ininterrupto, de superação do subjetivo conhecido e na consciência do não poder em relação ao não objeto, isto é, ao nada. Então, o homem se encontra, né, nessa perspectiva, nessa análise. Dessa forma, é revertida a concepção metafísica de conhecer, como esperança, e a de Deus como causa última de segurança. Para Nietzsche, a segurança leva o homem a experienciar a convicção e a segurança, levando-o a ver Deus como objeto último de sua esperança, de onde provém a sua fé e a sua verdade absolutizada, né? O anúncio da morte de Deus, portanto, não se trata de propagar ideias antiteístas. Ele não pretende ser a disseminação do ateísmo, tá? Nessa perspectiva. Então, Nietzsche ele vai trazer, ao longo da sua vida, alguns pensamentos, né, existenciais. O ser humano se enxergar nesse todo, como um todo. A complexidade do entendimento do seu pensamento também.
Aí ele coloca uma questão que eu acho interessante da frase dele, é: quando você tem um propósito a seguir, é mais fácil encontrar os meios, tá? Então é um objetivo. Se você tem objetivos, os meios vêm assolando, vêm acompanhando para você, né? Nessa perspectiva, nessa possibilidade desse mundo que está na sua frente, cheios de caminhos, né? Vocês tomar decisões adequadas para sua vida. Mas é interessante, passamos, tá? Vocês irão, eu passo até hoje, tem momentos de dúvidas, né? As dúvidas, elas vêm, né, enxurradas, né, nessa perspectiva da vida da gente. Porém, nós vamos tomando, isso é normal. Viu que o Kierkegaard vai dizer que a angústia, aí o Schopenhauer vai dizer, ó, vontade. Aí o Nietzsche vai dizer vontade de poder, de poder. Olha, interessante, esses três pensadores existenciais traz um momento de reflexão para nós, tá? Então é diante dessa perspectiva que vocês vão apresentar, se jogar, ser lançado nesse mundo para tomar as decisões adequadas para a vida de vocês e como consequência dos seus pais, familiares, amigos e lá no futuro, quem sabe, filhos, né? Olha só. Filhos, nós estamos aqui nessa perspectiva porque nós tomamos uma decisão bem lá atrás, né, diante do todo, né, desse mundo cheio de adversidades. Mas é ótimo viver, gerar sentidos para a nossa vida é bem legal também, tá? Lembre-se que o sentido da vida, das coisas estão fora dela, então o sentido da nossa vida está fora de nós, e aí cabe cada um encontrar e oferecer sentido, tá? Porque se eu parar num tempo e não encontrar sentido para nada, aí a crise vem, as perspectivas, né, os sonhos se tornam um pesadelo, etc. Então, diante do pensamento, né, nessas aulas breves sobre esses três filósofos, tire conclusões, tá? Se necessidade, coloque algo, né, aplica isso em algum momento da sua vida ou não. Apenas aprenda e faz a reflexão em si. E obrigado por ficar com a gente até aqui. Não saia daí não, que daqui a pouco a gente tem mais, tá? Tchau, tchau!